Bom dia, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida, em Olinda, e você que nos acompanha também, mais uma escola dominical, onde nós vamos estar estudando a Palavra de Deus, e nós estamos aí tendo um panorama bíblico sobre cada livro, e revendo aí, muitos estão aprendendo pela primeira vez, outros vão estar relembrando. E hoje nós vamos ver o Evangelho escrito por Mateus, não é o Evangelho de Mateus, não, porque o Evangelho é de Jesus, é sobre Jesus, mas o Evangelho que Mateus escreveu. É uma alegria muito grande estarmos juntos, estudando a Palavra de Deus, que você esteja atento aí com a sua família. E a Bíblia está aí, nós vamos ler muitos textos aqui, porque Mateus nós temos aqui 28 capítulos. Eu vou dar uma acelerada aqui, para a gente dar um panorama geral de todo o livro, tá? Nós vamos ter que correr, mas vamos ler alguns textos aqui, fique atento aí, para juntos aprendermos mais o que Mateus conta a respeito de Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã, onde temos esse privilégio de podermos estudar a Tua Palavra, aprender mais de Ti. E assim, Senhor, reconhecer o Teu grande amor ao enviar Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador da nossa vida. Pedimos que o Teu Espírito nos ajude, fale ao nosso coração, nos dê facilidade para entender a Tua Palavra. E, acima de tudo, dá-nos um coração humilde e quebrantado diante de Ti, para Te obedecermos e realizarmos a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Queridos, antes de entrarmos no Evangelho, como Mateus conta o seu Evangelho, para a gente relembrar aqui a história, lembre-se que Deus veio tratando com Israel, formando seu povo, e abençoando, deu a terra prometida, e enviava os profetas, e usava os profetas, tantos milagres que Deus realizava. E foi assim até o profeta Malaquias. Quando chega no profeta Malaquias, existe um período de silêncio, onde ficam cerca de 400 anos sem ter, assim, vamos dizer, diretamente uma comunicação de Deus com Israel, através dos seus profetas. Mais ou menos um período de 400 anos, onde os reinos estavam acontecendo conforme determinado por Deus, porque todo poder e autoridade vem dele. Aconteceu nesse período de 400 anos o reino da Pérsia, o reino da Grécia e o reino de Roma, que é exatamente o Império Romano, esse período em que Jesus nasceu e que nós estaremos falando. E Mateus estará contando aquilo que ele viu. Muitos chamam esse período, esses 400 anos, de a Era das Trevas, onde a idolatria dominava todos, o pecado, a desobediência, e Israel completamente perdido, longe da presença de Deus, por não estar ouvindo a sua palavra. Veja a importância de nós, como povo de Deus, como igreja, estarmos ligados à palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, aprendendo, porque aqui está a sua vontade para a nossa vida. Então, nesse período em que Deus envia seu Filho Jesus Cristo, e Mateus o qualifica como o rei dos judeus, é o que nós vamos estudar aqui. Interessante que reinava na época, naquela área da Palestina, Jerusalém, Herodes o Grande, esse terrível imperador, esse rei que dominava na época ali, e conta a sua história, que ele foi um homem terrível, mau, totalmente longe de Deus, afastado de Deus, mas um grande administrador. Foi ele que construiu os palácios, ele construiu os templos, ele construiu o forte de segurança, ele construiu os portos, o porto de Cesareia, por exemplo, muitas cidades. Um administrador de mão cheia. Por outro lado, um homem terrivelmente pecador, completamente vivia longe de Deus.
E só para você ter uma ideia aqui da sua vida, tem um histórico aqui que fala sobre ele, esse Herodes o Grande, exatamente no período em que Jesus nasceu. Ele casou 10 vezes. Interessante que dessas esposas aí, ele tinha uma preferida, se pode dizer que dos 10 tem uma preferida, era Mariana. Ele manda matar Mariana com inveja da sua família, que era uma família muito nobre, com medo, um homem inseguro, mau, um déspota, mas ao mesmo tempo inseguro, medroso. Manda matar a sogra, manda matar 2 filhos que foram estudar em Roma, e ele ficou preocupado quando eles voltaram a tomar o meu lugar, mandou matar os filhos. Esse mesmo Herodes o Grande, esse terrível, foi que mandou matar os meninos da Judéia de 2 anos para baixo, quando ele ficou sabendo que estava nascendo um menino, Jesus, o Messias, o rei dos judeus. Aí ele, não é possível isso, o rei dos judeus sou eu. E foi esse rei, esse líder terrível, e naquele período mandou matar aqueles meninos de 2 anos para baixo. O tempo passa e nesse momento, nesse período, nesse instante, morre Herodes Grande. E quem é que assume aquela região ali da Judéia? Quem é que passa a governar ali o núcleo da Judéia, que é Jerusalém? Pôncio Pilatos, o governador Pôncio Pilatos. Como nós sabemos, os evangelhos falam muito a respeito dele, porque ele tem grande participação em todos esses eventos aqui. Então, dado esse histórico, era essa situação quando Deus envia seu Filho. Durante esses 400 anos eu fiquei pensando, lá estava o nosso Deus planejando, traçando ali aquele plano perfeito, quando ele enviou seu Filho Jesus a este mundo. E, como nós sabemos, ele veio para ser o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida. Sobre os evangelhos, são 4 evangelhos, como você sabe: Mateus, Marcos, Lucas e João. João é um evangelho único, porque João era aquele discípulo amado que andava assim bem junto a Jesus, e ele apresenta o seu evangelho dizendo: olha, Jesus é Deus, ele é Deus, ele é Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Os outros 3, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinópticos. Por quê? Porque os 3 andaram com Jesus, foram chamados por Jesus, viram Jesus, ouviram os milagres, tudo que Jesus realizou. Eles estavam juntos e cada um contou do seu jeito. Então nós já estudamos o evangelho de Marcos, eu já dei essa aula sobre Marcos, onde ele apresenta Jesus aos romanos, ele apresenta Jesus como servo. Jesus veio como servo, mas o servo vencedor. Ele apresenta Jesus vencendo, lutando contra as tempestades, os demônios, as doenças. Lucas, que nós vamos estudar ainda, apresenta Jesus como o homem perfeito, porque ele fala aos gregos. Ele quer apresentar que Jesus é o homem perfeito que veio para dar a sua vida, para morrer, para ressuscitar, para dar esperança. Ele acaba com toda aquela sabedoria dos gregos. O seu evangelho é endereçado primeiro a Teófilo, e Teófilo, consequentemente, aos gregos. Mas hoje nós vamos estudar Mateus. E Mateus, na sua visão, ele apresenta Jesus como o Messias prometido, que Israel esperava. Ele apresenta Jesus como o rei dos judeus. Chegou o rei dos judeus. É assim que Mateus nos conta o Evangelho, a sua história, o que ele viu, aquilo que ele entendeu. E nós vamos estudar esta manhã sobre Mateus. Antes de entrar nos capítulos, vamos ver aqui alguns destaques que Mateus coloca, alguns destaques aqui sobre Jesus. Por exemplo, no capítulo 5, abra aí a sua Bíblia 5, 43 a 48,
ele coloca Jesus como aquele que está acima da lei, acima de tudo, acima de todos. Ele, o Rei dos Judeus. Veja que ensinamento de Jesus. Ele está dizendo: vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. A lei dizia isso. Mas eu lhes digo, Mateus diz que Jesus afirma assim: eu lhes digo, o Rei dos Judeus, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Veja que Mateus apresenta Jesus como o Rei, aquele que está acima de tudo e todos, que todos nós devemos nos voltar para Ele. No capítulo 9, onde acontece o chamado de Mateus, ele nos ensina algo tremendo aqui, que Jesus, com seus ensinamentos, ele deixou os religiosos sem entender nada. Os religiosos da época não entendiam nada. Capítulo 9, de 9 a 13. Acompanhei. Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isto, os fariseus, os religiosos, perguntaram ao discípulo: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Eles ficaram assim: ele não é o mestre, ele não é o Rei dos Judeus, ele não é o Messias, como é que ele está aí se misturando com os pecadores? Qual foi a resposta do rei? Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Que coisa tremenda. Sabe quem estava falando? O Rei dos Judeus. E os religiosos não entendiam porque se achavam superiores, melhores de todo mundo. E Mateus também, de uma maneira muito singular, ele nos apresenta, ele faz questão de apresentar quem é esse Jesus, o Messias, o Rei dos Judeus. Capítulo 11, de 28 a 30, que Mateus fez questão de registrar. Mateus 11, 28 a 30. Ele diz que Jesus chega diante de todos e diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que coisa tremenda. Mateus está apresentando aqui Jesus, o Messias prometido, aquele que veio para salvar, para libertar, para transformar a todos, mas ao mesmo tempo ele apresenta como Jesus se colocou diante dos homens, diante das multidões, dos sacerdotes, dos religiosos: venham a mim, eu dei descanso a vocês, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Esse é o nosso Jesus, que nós amamos, que nós servimos, que nós queremos anunciá-lo para todos que não o conhecem. Muito bem, capítulo 1, vamos começar? Vamos dar uma corridinha aí para a gente ganhar tempo, tá bom? Capítulo 1, começa aqui com a genealogia de Jesus, começa dizendo assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que Mateus apresenta a genealogia de Jesus? Porque ele não apresenta Jesus como Messias, que nasceu. Então o Messias tinha devida descendência de Israel, do povo de Deus. Então ele começa: olha, ele é descendente
Davi e de Abraão, por isso que ele é o Messias. E logo a seguir ele fala sobre o nascimento de Jesus. Vamos relembrar? Aí no capítulo 1, de 18 a 25. 18 a 25. Acompanhe aí na sua Bíblia. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse foi o recado que o anjo do Senhor trouxe para aquele casal, José e Maria, que foram escolhidos para isso. E logo a seguir, como nós sabemos, nasceu Jesus Cristo e começou a crescer, sendo cuidado por aquela família ali. E interessante que ele foi crescendo, o menino, e eu volto ali ao início daquela explicação que disse sobre Herodes, aquele homem mau, perverso, violento, que inicia aquela perseguição. E quando soube, através dos magos, que nasceu Jesus, nasceu o Messias, nasceu o Filho de Deus, nasceu o Rei dos Judeus, ele ficou apavorado. E foi aí que veio aquela ordem de matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Imagina o sofrimento, a dor em Israel. E ao mesmo tempo, você sabe da história, como Deus realizou, ele enviou um anjo e mandou que José e Maria pegassem o menino e fugissem para o Egito. E nós ficamos pensando assim, mas como pode? Jesus é o próprio Deus, o Messias, o Salvador. Ele teve que fugir, ele teve que se esconder com seus pais. E, queridos, isso tudo nos ensina sobre a nossa própria vida. Quantas vezes nós atravessamos por sofrimento, por lutas, por dor, como hoje nós estamos vivendo no Brasil, em todo o mundo, esse momento difícil. Veja, o próprio Jesus, menino ainda, estava sendo ameaçado de morte. Ele próprio nos deixou o exemplo quando criança, mas Deus é Deus poderoso e livrou através de seus pais, José e Maria. Eles foram para o Egito, depois Herodes morreu e eles voltaram novamente. E quando Jesus tornou-se conhecido como o Nazareno, que ele veio viver na cidade de Nazaré. É assim mesmo, tudo que acontecia na vida de Jesus, veja, mesmo quando criança, ele nos deixou o exemplo de que ele sofreu, mas que ele venceu. Deus deu os recursos, assim como dará para mim e para você também. Queridos, prosseguindo alguns acontecimentos aqui, a visita dos magos, no capítulo 3 e 4, nós vemos aqui já Jesus iniciando o seu ministério. Período de infância, criado por José e Maria, trabalhando com seu pai na carpintaria, entre os sacerdotes, entre os mestres, mas começa o seu ministério. Ele tem que começar o seu trabalho e Deus preparou João Batista, está aí no capítulo 3 e 4. João Batista veio preparando o caminho das pessoas para receberem Jesus, o Messias, o Salvador do mundo. E ele, João Batista convidava todos para o arrependimento, se arrependerem, serem perdoados dos seus pecados, e eles eram batizados nas águas. E para cumprir a própria lei, o próprio Jesus foi a João Batista também para ser batizado. Vamos lembrar, capítulo 3, do 13 ao 17, capítulo 3, 13 a 17. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? João Batista. Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto,
Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pombo e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrada. Que coisa maravilhosa. Nós vemos logo no início aqui do ministério de Jesus, aos 30 anos de idade, quando ele iniciou. Seu ministério foi mais ou menos 3 anos e meio, batizado nas águas por João Batista, cumprindo a lei. Ele veio cumprir a lei, não veio acabar com ele, veio cumprir. E aí está a primeira prova do seu batismo. Depois disso, o que nós encontramos no capítulo 4? Você pode ver rapidinho. O Espírito Santo, agora que estava sobre Jesus, conduziu ao deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. Como nós sabemos, Jesus enfrentou ali o diabo, as tentações, venceu, e o diabo fugiu, e os anjos serviram Jesus. Outro exemplo, queridos, o próprio Jesus foi provado, o diabo foi tentado, o diabo ofereceu tantas coisas. Você não é o Filho de Deus? Faz isso, faz aquilo, oferecendo poder. E não é assim que nós vivemos, irmão, nesse mundo, todos os dias, tentado por Satanás, pelo nosso adversário, nosso inimigo. Mas glória a Deus, porque Jesus já venceu o diabo, e em nome de Jesus nós enfrentamos, nós vencemos as tentações, vencemos as provações, vencemos tudo e vamos avançando em nome de Jesus para a glória do seu nome. Amém? Tem um ensinamento aqui tremendo, um outro ensinamento de Jesus, capítulo 4, versículo 23. Encontrou aí? 4, 23. O que diz aí? Outro exemplo de Jesus para nós. Jesus foi por toda a Galileia, ele começou a andar, foi batizado, cheio do Espírito Santo, venceu o diabo e começou a andar. O que ele fazia? Ensinando nas sinagogas, é o que nós estamos fazendo aqui, ensinando, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. O que Jesus nos deixou de exemplo? Ele fez, deixou o exemplo, ensinava, pregava, curava os doentes. Que esse ministério de Jesus passou para nós, para a sua igreja. A igreja nesses 20 anos tem trabalhado assim, ensinando o Evangelho, pregando o Evangelho, curando os doentes, orando, impondo as mãos em nome de Jesus, para que as pessoas sejam curadas. Queridos, muitos ensinamentos, muitos milagres nós vamos ver aqui ainda, mas agora chegamos em 3 capítulos, 5, 6 e 7, tá? Você tem que ler com calma aí, porque eu estou dando uma corrida aqui, e são 28 capítulos, tá? No capítulo 5, 6 e 7, quem lembra? O Sermão do Monte. Nesses sermões aqui, esses ensinamentos, Jesus nos ensina tantas coisas aqui, sobre ser humilde de espírito, sobre que nós somos sal e luz do mundo, que nós devemos perdoar, viver em paz, buscar o seu amor, sua bondade, sua misericórdia, viver em oração, em jejum, ajudar o próximo, buscar primeiro o reino de Deus, nascer de novo. Esses ensinamentos agora falam do nosso caráter. Nós vimos que Jesus trabalhou, durante toda a sua vida foi para trabalhar, para servir. Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quantos milagres, o poder de Deus sendo manifestado na sua vida. Mas nesses 3 capítulos, nós encontramos como um discípulo de Jesus deve viver, como nós devemos ser o nosso interior. Porque desde o dia que entregamos nossa vida a Jesus, conhecemos a Jesus como o Salvador, o Senhor, o nosso Rei, ele muda a nossa vida, ele perdoa, ele apaga o nosso passado, ele faz de nós uma nova criatura. E o discípulo de Jesus Cristo, aquele que está seguindo a Jesus, vive de maneira diferente. E eu separei aqui alguns ensinamentos, não todos, se não dá 5, 6 e 7, você estuda com calma aí, tá? Por exemplo, capítulo 5, 14 a 16. 5, 14 a 16. Sabe o que Jesus diz?
vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Nós somos sal para dar sabor, vida, esperança às pessoas e luz para iluminar a vida, o caminho das pessoas. Aí no capítulo 5, 43 a 48, escuta só como é que o discípulo de Jesus tem que viver. Quem está falando é o rei dos judeus chegou. Mateus está dizendo, olha, o rei está dizendo assim, ó, vocês ouviram o que foi dito. 5, 43 e 48. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, o rei agora mudou, aí a lei, não é mais o que a lei manda agora, assim, agora é eu, o rei está dizendo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Por quê? Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O que é ser perfeito? É aquela pessoa que ama a Deus, que teme a Deus, que faz questão de andar de acordo com Jesus ensinou. Como é possível isso? Mateus 6, 33. Como é possível viver assim? Com a nossa vida mudada, transformada? 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus está ensinando que o Pai cuida de nós. Comida, bebida, vestuário, o básico necessário. Nunca vai nos faltar o nosso Pai para cuidar de nós. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se encha da presença de Deus, do amor de Deus. Seja uma pessoa que vive no temor a Deus e uma vida digna de amor, de honrar, de abençoar as pessoas. Você verá que o necessário que você precisa será acrescentado na sua vida. Você está entendendo? É o rei que está falando. Mateus está dizendo, olha, o rei está ensinando que nós temos que viver assim. No capítulo 7, o versículo 12, isso aqui é chamado assim, um ensino de ouro. Olha o que ele diz, 7:12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. O rei está dizendo assim, aquilo que você quer que as pessoas façam a você, faça a eles também. E aí você estará cumprindo toda a lei e os profetas. No versículo 20, esse é o 12, né? Agora aí mesmo, no 7:20, diz assim, no 20, Jesus está falando sobre a árvore. A árvore boa não pode dar fruto mau. A árvore má não pode dar fruto bom. Aí ele faz um resumo. No versículo 20, quem lembra? Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Como é que nós conhecemos os discípulos de Jesus, aquele que ama Jesus, que está servindo a Jesus? Pelo seu fruto, por aquilo que sai do seu coração, da sua mente, aquilo que sai dentro dele. Pelos frutos se conhece a árvore. Queridos, vamos prosseguir aqui, tem muito mais. Jesus termina aí o Sermão do Monte, você pode ler aí, falando sobre o homem prudente e o homem sensato. O prudente é aquele semelhante a uma pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica. Ou seja,
É como aquela pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando vem os ventos, a tempestade, a casa fica firme. Assim é o homem prudente, o discípulo de Cristo. Mas o insensato é aquele que ouve e não pratica. Entra no ouvido sem o outro. Aí o que acontece? Quando vem as lutas, os problemas, as tempestades da vida, é como aquele que edificou a sua casa sobre areia. O que acontece? Quando o vento bate, desaba. Que o Senhor nos ajude a seguir os passos dele, a ser cheio do Espírito Santo, como Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo para realizar muitos milagres. O Senhor possa usar a minha vida e a sua como filhos do Rei para abençoar muitas vidas. Mas muito mais que nosso serviço, lembre-se, é você ter um coração transformado, uma mente transformada, que do seu interior possam fluir rios de água viva, abençoar pessoas. Do seu interior as pessoas encontram o verdadeiro fruto, um bom fruto que abençoe as suas vidas. Muito bem, avançando para os capítulos 8 e 9, Mateus conta que o rei começa a realizar muitos milagres. O rei dos judeus, chegou o rei. E Mateus quer provar isso, porque ele conta que Jesus cura os leprosos. Ninguém chegava perto de um leproso. Jesus impôs as mãos, curou o leproso. Expulsava os demônios das pessoas, curava os cegos. Aquele centurião romano, Jesus disse, depois do seu pedido para curar o seu empregado, disse: eu vou na sua casa. O centurião disse: não, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, apenas uma palavra tua, Senhor. O meu servo, meu empregado vai ficar curado. Jesus admirou-se com a fé daquele homem e disse: pode ir, o seu empregado está curado. A fé, o Filho de Deus, o Rei Jesus, ficou admirado com a fé desse homem, e apenas com a sua palavra, lá na sua casa, onde estava o doente, ele foi curado. O Rei Jesus é aquele que acalmou a tempestade. Os discípulos ali, nervosos, preocupados no barquinho, Jesus dormia. E Jesus levanta e se acalma. E eles perguntam: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Mateus apresenta: este é o Rei dos judeus, este é o Senhor, este é o Filho de Deus. Ele demonstrou o seu poder sobre as doenças, sobre a morte. E avançando para o capítulo 10, 8 e 9, você vai encontrar muitos milagres que o Rei Jesus realizou. E no capítulo 10, você já encontra aqui, capítulo 10, Jesus chamando os discípulos logo no início. Jesus agora começa a chamar seus discípulos. Depois de dar muitas provas, o rei quer um grupo que esteja perto dele. Ele queria preparar esse grupo. E chamou 12. Você conhece já os 12. Que grupo diferente, difícil, complicado, que até na morte de Jesus, depois de 3 anos seguindo e vendo Jesus, abandonaram Jesus. Mas no dia de Pentecostes estavam em oração, humildemente foram cheios do Espírito Santo e saíram levando o Evangelho, e esse Evangelho chegou até nós pelo mundo inteiro. Mas foi um chamado, Jesus chamou. Capítulo 10, chamando seus 12 discípulos, deles a autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. 12 apóstolos. Jesus chamou esses 12. Esse chamado foi para eles. Depois existem muitos dons espirituais, ministeriais, mas apóstolos foram esses 12 aqui, e foram capacitados para isso. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, olha aqui o Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus chamou esses 12 apóstolos. E logo a seguir, no versículo 8, 10, 8, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Incrível isso aqui. Jesus chama os 12. Começa, como rei, realizar milagres, ensinar tudo isso que nós estamos comentando aqui.
E depois de algumas experiências, Jesus envia esses 12 para eles começarem a trabalhar, e treinar e aprender. E é esse o trabalho que nós temos que fazer na igreja. Você que é um líder da igreja, você que está dirigindo uma área da sua igreja, veja, Jesus nos deu exemplo desde o início. Ele chamou os 12, preparou e mandou que eles fossem trabalhar, deu poder, autoridade. Ele quer que eu e você cresça, que outros cresçam também, que a igreja continue avançando, e não foi o que aconteceu com esses 12. Mais um detalhe aqui, é que Jesus mandou que eles ficassem limitados só a Israel, aos judeus ali, não fossem para fora, para longe, para os gentios, porque esse plano estava no coração de Deus mais à frente. Como você sabe, depois do Pentecostes foram cheios do Espírito Santo, não apenas 12, mas 120, e cresceram para 3.000 e 5.000, agora a perseguição, e se espalharam ali por Antioquia e foram pela Europa, pelo mundo inteiro, e a igreja está aqui até hoje. E vamos continuar falando de Jesus. Mas os 12 ficaram ali. Vão às ovelhas perdidas de Israel. Fiquem por aqui. Eles voltavam e traziam os seus relatórios. Vamos avançar aqui? Já estamos aqui no capítulo 11 e 12. Correndo, tá? Capítulo 11 e 12 fala de João Batista mais uma vez. Agora, esse João Batista que veio preparar o caminho do Senhor, continuou pregando, ensinando, e agora perseguido, foi preso, estava preso, mandou que os seus discípulos fossem procurar Jesus e perguntar: você é mesmo o Filho de Deus? Aquele momento em que João Batista estava assim meio escandalizado, fraquinho, e não acontece isso comigo e com você? Quantas vezes em nossa caminhada nós nos sentimos fracos, desanimados? E Jesus falou ali para os seus discípulos, para aqueles que confiavam em João Batista. Jesus disse: olha, vocês estão vendo João Batista? Dos nascidos de mulher não existe um maior do que ele. Como Jesus honrou João Batista. E Jesus sabia que logo a seguir ele seria morto, porque ele, como um profeta de Deus, ele denunciou a Herodes aqui, que estava tendo um adultério com a sua cunhada. E quando João Batista confrontou, a mulher ficou cheia de ódio, e nós sabemos que ela enganou ali Herodes e pediu que a cabeça de João Batista. Ele foi morto ali. E a gente fica pensando: mas como, pastor? Jesus acabou de elogiar João Batista. Dos nascidos de mulher não existe alguém tão honrado, tão digno como ele. Mas o que nós aprendemos é que naquele momento ali, quando João Batista fechou os seus olhos, morrendo naquela situação, ele foi encontrar-se com o Senhor. A sua vida pertence a Jesus. Tem sido assim para todos os seguidores de Jesus. Acontecerá comigo um dia, com você, quando fecharmos os olhos, o que não importa como, nós vamos estar com o Senhor, vamos reinar com Ele para sempre. João Batista nos deixou um exemplo tremendo como homem de Deus, um profeta de Deus, mas também, na sua morte, ele nos deixa esse exemplo, que nós podemos confiar no Senhor. Ele é fiel, Ele está conosco e Ele nos ajudará sempre. Glória a Deus. No capítulo 12, vamos aqui para o versículo 43 a 45. Escuta esse ensinamento aqui que o Rei Jesus está deixando. Uma pessoa vem seguir Jesus, entrega a sua vida a Ele, se está seguindo de todo o seu coração, como nós estamos citando aqui João Batista e tantos outros que você conhece, será fiel ao Senhor até o fim. Mas nós temos que cuidar do nosso coração. Realmente entreguei minha vida a Jesus, Ele é o meu Rei, o meu Senhor. Eu quero viver totalmente para Ele, em oração, obedecendo a sua palavra de joelhos, porque ouça esse ensinamento do Rei Jesus. Capítulo 12, nós estamos vendo 11 e 12, né? 43 a 45. Olha o que o Rei nos ensina. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem.
Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. O que Jesus, o nosso Rei, está nos ensinando aqui? Que nós temos que entregar toda a nossa vida a Ele, todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso coração, nossa mente, porque nós sabemos, nós temos um adversário que é o diabo, que rouba, mata e destrói. O seu trabalho é destruir a humanidade, o homem que Deus criou e que está conhecendo. Então, que a sua entrega a Jesus seja de todo o seu coração, que você não vacile, esteja em oração, esteja de joelhos, esteja enchendo o seu coração com a palavra de Deus. Porque, como nós vemos aqui, quando os espíritos irmãos e demônios saem da pessoa, eles ficam por ali, e se a pessoa não se firma com Jesus, está apenas ouvindo, a palavra de Deus entra no ouvido, sai no outro, ele está vazio novamente, e os espíritos vêm sobre ele, e a sua vida torna-se pior do que antes. É o Rei Jesus que está nos ensinando e que ele nos ajude. Vamos avançar aqui? Eu já estou aqui no 13, capítulo 13, nós encontramos aqui as parábolas. O rei começa a ensinar o seu discípulo por parábolas. O que são parábolas? São histórias, são ilustrações que trazem um ensino espiritual, uma história que você aprende algo do reino de Deus. E aí ele ensina sobre o semeador, a parábola do semeador, que é a palavra de Deus que está sempre espalhada, que entra no coração de uma pessoa, ou não, o joio, o trigo. Jesus ensina sobre a mostarda, o grande mostarda, que é pequenininho, mas cresce. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grande mostarda, você vai operar maravilhas. O fermento, que é apenas um pozinho, mas cresce. E o tesouro escondido, as pérolas. E eu quero só lembrar dessa parábola aqui, do tesouro das pérolas, capítulo 13, está aí no capítulo 13, está com a sua Bíblia aberta, 43 a 46. Abre aí. Capítulo 13, 44 a 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um tesouro no campo. O reino dos céus é assim. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. O que é o reino de Deus? O que é o governo de Jesus sobre a nossa vida? É quando nós abrimos mão de tudo que temos, tudo que somos e colocamos diante do Senhor. E a parábola é essa. O homem tinha um terreno e tinha um tesouro ali. Encontrou um terreno que tinha um tesouro. Ele disse, eu quero esse tesouro para mim. O que ele fez? Voltou, vendeu tudo que ele tinha, conseguiu dinheiro, todos os bens que ele precisava. Ele desfez de tudo, comprou aquele terreno, então o tesouro passou a ser dele. Assim, queridos, também da mesma forma, a pérola preciosa, ele conseguiu, ele conquistou, porque ele abriu mão de tudo que tinha. Assim é a nossa vida. Nós não podemos seguir o Rei Jesus da maneira que nós queremos, como esses religiosos que nós vamos ver aqui, que achavam que sabiam de tudo, entendiam de tudo, e até mesmo queriam saber mais do que o Rei Jesus. Todos eles foram reprovados, confrontados por Jesus. Um terço dos evangelhos é Jesus confrontando os religiosos, os políticos daquela época, que não tinham Jesus como o Rei, como o Senhor da sua vida. Seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, é quando nós entregamos toda a nossa vida, a nossa família, tudo que temos, tudo que somos, nossos bens, abrimos mão de tudo, reconhecemos que tudo pertence a Ele, porque Ele comprou a nossa vida com o seu sangue na cruz do Calvário, tudo a nossa vida é dele, tudo que temos é dele, tudo pertence a Ele. E Ele nos abençoa com seus bens, com seus recursos, com a família que Ele nos dá. Mas toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, o nosso Rei. Ele é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Vamos passar para o capítulo 14,
e 15, está chegando aqui o momento da perseguição, da prisão, da morte de Jesus, está se aproximando aqui, e Jesus continua realizando muitos milagres. No capítulo 14, 15, o rei dos judeus continua, o Messias continua dando demonstração de quem ele é. Todo o poder, toda a autoridade lhe pertence. Então, nesses 2 capítulos, você vai encontrar quando Jesus multiplica os pães e peixes, aquela multidão, trouxeram para ele ali uns pãezinhos, uns peixinhos, ele viu a multidão com fome, que estava seguindo, ele teve compaixão de todos e fez aquela multiplicação, alimentou a todos. Também tem a outra passagem, quando Jesus está andando pelas águas, por cima do mar, chega perto dos discípulos, eles ficaram apavorados, pensavam que era um fantasma. É o Rei Jesus, aquele que está acima do universo, de tudo e de todos. E ele continua realizando milagres aqui. Agora, quando chega no capítulo 16, Jesus põe todo mundo na parede. Os religiosos, ali, os judeus, os políticos, os sacerdotes, eu e você. No capítulo 16, eu queria que você abrisse aí, 16, de 13 a 20. Vamos ler só esse texto aqui. Ó. Jesus agora, ele abre o coração dele totalmente para dizer quem ele é. 16, de 13 a 20, tá bom? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Estão dizendo o quê? De mim? Quem sou eu? Quem estão dizendo aí? Eles responderam: alguns dizem que você é João Batista, outros é Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Cada um está dizendo uma coisa a seu respeito. E aí, queridos, Jesus volta para os discípulos, para mim e para você, e pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Quem sou eu? Quem é Jesus para você, meu irmão? Você que está assistindo essa aula esta manhã, quem é Jesus para você? Está perguntando. E aí, Simão Pedro, né, um dos apóstolos, aquele mais afoito, ele pulou na frente de todo mundo e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencer. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Queridos, aqui Jesus abriu o seu coração. Ele está dizendo: muito bem, Pedro, é isso mesmo, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o Rei, eu sou o Salvador do mundo. E veja, foi o Pai que revelou isso para você. Então, meus queridos, nós que estamos ouvindo isso esta manhã, mais uma vez, vamos relembrar, nós estamos seguindo, nós estamos servindo a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio, que viveu, que morreu, que ressuscitou para conquistar tudo por nós, que venceu todos os nossos inimigos. A nossa vida está em suas mãos, todo o poder e autoridade lhe pertence. E que o Senhor nos ajude a vivermos felizes, satisfeitos com Jesus, porque Ele é poderoso, Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa base. Nós estamos nesse mundo para adorá-lo, para levar o seu amor, a sua salvação para aqueles que não o conhecem. E Ele prometeu estar preparando um local e um dia voltará para nos buscar. Esse é o meu Jesus, é o Jesus que nós seguimos, é o Rei Jesus que Mateus está nos apresentando. Pulando para o 17, eu gostaria de ler aqui com você, do 17. 17 nós podemos lembrar aqui da transfiguração. Isso aqui foi tremendo. Jesus sobe ao monte e leva ali os mais próximos, Tiago, João, Pedro, Tiago e João. E ali no monte Jesus transfigurou-se e eles ficaram admirados. Daqui a pouco Jesus estava ali, eles viram Jesus conversando com Elias e com Moisés, que representavam a lei, e os profetas. E Pedro então ficou muito animado
Ele disse: Senhor, vamos estar aqui no monte, vendo a tua glória, com Elias, com Moisés, vamos fazer aqui umas tendas, vamos ficar por aqui mesmo. Só que Pedro, como sempre, não esperava o que iria acontecer. No versículo 5, 17:5, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, lembra lá no batismo? Quando o Espírito Santo estava sobre Jesus, lá quando João Batista batizava Jesus, da mesma forma que no Monte da Transfiguração, eles ouviram a voz: este é o meu Filho amado, de quem me agrado, ouçam-me. Elias já fez o seu trabalho, Moisés fez o trabalho, aqui está Jesus, o meu Filho amado, o Rei, o Senhor, aquele que vocês devem ouvir e seguir de todo o coração. Este é o Jesus que Mateus está apresentando para nós. E ele põe mais um aspecto de tremendo no capítulo 18. Nós estamos caminhando aí para a prisão, a perseguição, a morte de Jesus. Mas vamos ver esse ensino de Mateus aqui, em João 18, do 10 ao 14. João 18, 10 a 14. Olha o que diz. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Ele está dizendo, eu vim para buscar o perdido. Foi por isso que ele estendeu a mão para mim e para você. E ele continuou, o que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Mateus está nos dizendo que esse Jesus, o Rei, o Senhor de tudo e de todos, que todo poder e autoridade lhe pertence, ele ama a mim e a você. Ele cuida de mim e de você como um pastor cuida das ovelhas. E o exemplo aqui, 100 ovelhas, ele deixa as 99 seguras e vai buscar aquela que está doente, que está fraca, que está caída lá no abismo, ele vai buscar, como nós sabemos, e cuidar dela. Esse é o nosso Rei, Jesus, que Mateus faz questão de nos apresentar. Queridos, estamos indo aqui para a última etapa, capítulo 19 a 22, nós vemos Jesus ensinar aqui sobre o seu reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde o Rei Jesus governa. Se ele governa no seu coração, na sua família, na igreja, ele é o Rei. Não é um lugar, não é o primeiro mundo, onde Jesus governa, onde existe alguém que submete ao governo de Jesus, esse é o seu reino. E no capítulo 20 começa a traição, lá vem Judas trazendo os judeus, os sacerdotes, e começa a dor, começa o sofrimento, a morte, a ressurreição de Jesus, começa aqui nesses capítulos, mas aí antes disso ele vai caminhando para Jerusalém. Vamos ver isso aqui no capítulo 21. Capítulo 21. Essa mesma multidão que aclamava, que gritava, essa mesma multidão que elogiava Jesus, foi eles mesmos que traíram. Vamos relembrar? Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo, vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado, desamarrem, tragam para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam, o Senhor precisa deles, e logo nos enviará de volta. Isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você. Humilde, montado no jumento, no jumentinho, cria de jumento. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos
Sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos e árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Esta mesma multidão que elogiava, que aclamava. Esse aqui é conhecido como o Domingo de Ramos, não? O domingo que antecedeu a ressurreição de Jesus. Jesus entra em Jerusalém, sentado no jumentinho, e todos aclamavam, jogavam ramos e aclamavam: Hosana, salve, salve o rei dos judeus. Essa mesma multidão, nessa mesma semana, estava condenando, estava crucificando o Filho de Deus, Jesus, o rei dos judeus. Pulando aqui, nós vimos do 19 ao 22, tem a traição, mas antes disso também, Jesus dá aqui repreensões, começam muitas repreensões confrontando os judeus, os sacerdotes, e condenando eles também. Todas as suas atitudes estavam erradas. E no capítulo 24, capítulo 22, 23, são os sermões de Jesus, os discursos, a confrontação de Jesus, quando ele diz: ai de vocês, mestres da lei, ai de vocês, cegos, ai de vocês, guias cegos, fariseus, hipócritas, serpentes, raça de víboras. E no capítulo 24 ele dá o seu sermão, conhecido como o sermão do final dos tempos, como iria acontecer no final dos tempos. E eu quero destacar aqui no versículo 23, capítulo 24, já estamos no 24, termina no 28, né? Mateus faz questão de nos contar aqui, Mateus 24, de 23, Mateus 24, 23. Se então alguém lhe disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Jesus estava alertando os discípulos e, ao mesmo tempo ele confrontando os falsos profetas, falsos mestres judeus, que ensinavam tudo errado. E ele continua: assim, se alguém lhe disser: ele está lá no deserto, não saiam, ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Até aqui. Então Jesus está confrontando aqui os fariseus, os religiosos, e dizendo para os seus discípulos: vigiem. E você sabe que nós temos vivido esses 2000 anos cercados de falsos profetas, falsas profecias. Quantas vezes já organizaram aí Jesus vai chegar, mas nós sabemos que a volta de Jesus somente quando o Pai ordenar. Permaneça firme na palavra de Deus, fique firme com Jesus, porque quando Ele voltar, Ele vai preparar o nosso coração e nós estaremos para sempre com Ele. Chegando ao capítulo 25, temos aqui as parábolas das 10 virgens, dos talentos e o julgamento das nações. Nós aprendemos aqui o quanto devemos vigiar, estarmos prontos, seguindo a Jesus, o reino de Deus, o nosso reino. Olha, chegamos aqui ao capítulo 26, 27 e 28, 3 capítulos para terminarmos. No capítulo 26, Jesus ensina sobre a Santa Ceia. Ele falou que nós deveríamos comer do pão, participar do cálice, para lembrarmos da sua morte e da sua ressurreição. Quando comemos o pão e o cálice, nos lembramos que nós temos um Salvador, nós temos um Senhor, o Rei, que viveu, que morreu por nós. Dali da ceia, ele já foi traído, foi preso, e nós vemos Pedro negando a Jesus, Pedro dizendo: olha, Senhor, jamais te deixarei, jamais te negarei. Nós precisamos guardar o nosso coração, né? E não apenas da boca para fora, como Pedro agiu aqui, sim, mas viver de joelhos, viver em oração, que o Senhor fortaleça
e faça crescer a nossa fé. E Pedro disse, não, eu não vou te deixar. E o que Jesus disse para ele, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele viveu isso, negando a Jesus, ali diante dos judeus, diante dos criados ali. E de longe ele olha Jesus, arrependeu-se e chorou amargamente. Mas o seu arrependimento continuou e tudo se concretizou no dia de Pentecostes, quando ali eles em oração esperaram Jesus, foram cheios de Espírito Santo, foram totalmente transformados. Dali, Jesus foi condenado, Pôncio Pilatos lavou as suas mãos, para os judeus resolverem. Ele foi crucificado, morto, sepultado por mim e por você. O Rei Jesus, o Rei dos céus e da terra, aquele que domina sobre tudo e sobre todos, deu a sua vida para me salvar, Ele comprou a nossa vida com o seu próprio sangue. É assim que Mateus apresenta o Rei Jesus, o Rei dos judeus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Capítulo 28, encerrando, nos fala sobre a ressurreição e a grande comissão. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, apareceu a muitos discípulos e, vencendo a morte, o pecado, o diabo, o mundo, venceu todos os nossos inimigos e nos deixou uma ordem. Eu quero terminar aqui, capítulo 28, lá no finalzinho, 28, do 16 em diante. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, leia comigo aí, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa foi a mensagem do Evangelho de Jesus que Mateus nos apresenta. O Rei dos judeus, o Messias prometido, o Rei Jesus, o nosso Rei. E ele realizou tudo por nós, ele conquistou tudo por nós, e ele disse, todo poder e autoridade me pertence. Agora eu quero que vocês façam uma coisa, eu volto ao Pai para apresentar a vitória que conquistei para vocês, para a minha igreja, e eu quero que vocês vão, preguem, ensinem e levem o meu Evangelho a todas as nações, não apenas aqui em Jerusalém, Samaria, na Judéia, até os confins da terra. E é isso que a igreja tem feito nesses 2020 anos, que agora é a nossa vez e a sua vez. Aproveite esse momento difícil, essa pandemia mundial, que traz tanto sofrimento, tanta dúvida, e fale de Jesus, anuncie de Jesus para todo mundo, use as redes sociais, e o Espírito Santo te use com poder, com autoridade, que você possa ganhar muitas vidas para o reino de Deus, porque Jesus Cristo é a nossa única esperança. Que Deus abençoe a todos. Depois nós vamos prosseguir as nossas aulas aí. Queridos, hoje à noite, 19 horas, não esqueça o nosso culto de louvor e de adoração a Deus, e terça-feira, a nossa reunião de oração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus te abençoe rica e abundantemente.